Evangelho para a gente começar o nosso estudo. Então, olha só, nós abrimos no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item é o item 11, que diz assim: emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso. Vós que sois dominados pelo amor ao ouro, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles poderiam vos elevar acima dos outros homens e vos dar os prazeres das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, tratai de vos libertar dessa dependência que vos domina, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste dos bens que te confiei, mordomo infiel? Essa poderosa fonte de boas obras, tu a empregaste apenas para a tua satisfação pessoal. Qual é então a melhor utilização que se pode dar à fortuna? Procurai a solução desse problema nestas palavras: amai-vos uns aos outros. Nelas está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que está decidido à prática do amor ao próximo já tem sua linha de conduta inteiramente traçada, porquanto é na caridade que se encontra a utilização que agrada a Deus. Não, essa caridade fria e egoísta que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor que procura o infeliz e o socorre sem humilhá-lo. Rico, dá o teu supérfluo. Faze ainda mais, dá um pouco do que te é necessário, porque ainda sentes necessidade do supérfluo, mas dá com sabedoria. Então a gente para por aqui para fazermos então a nossa prece. Antes, deixa eu explicar aqui para a borboleta. A borboleta, a nossa vibração é aos domingos, às 22 horas aqui nesta mesma sala, tá, minha amiga? Hoje não, hoje nós temos estudos, tá? Vamos então fazer a prece de abertura. Graças a Deus, querido Mestre Jesus, amigos e benfeitores espirituais que estão sempre junto a nós, mentores deste trabalho. Aqui estamos mais uma vez, reunidos, Senhor, em Teu nome. Em primeiro lugar, como sempre, te agradecendo pela oportunidade que nos é oferecida aqui através desse aparelho, de juntos trocarmos nossas experiências, nossos conhecimentos e assim, ajudando-nos uns aos outros, como Tu nos ensinaste, irmos crescendo, buscando o caminho correto, fazendo as escolhas certas para chegarmos à perfeição que nos foi preparada. O mundo feliz que tanto buscamos. Envolva, Senhor, com a Tua luz a todos os companheiros aqui presentes, nossos amigos encarnados e nossos companheiros desencarnados também, que sempre estão junto a nós aqui, em busca também de informações, de conhecimento, para melhor conduzir suas ideias e sua caminhada. Assim, querido amigo, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós te pedimos a permissão para iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, menino, boa noite, Valpim, boa noite, Feno, sejam bem-vindos. Bom, hoje nós vamos então dar início aqui à questão quando Kardec vem falar dos meios de comunicação. Nós estamos no diálogo com o cético, e esse cético faz lá essa pergunta a Kardec. E na minha numeração, eu numerei as minhas questões aqui desse livro. Seria a 19. Se eu não estiver enganada, eu acho que é aí mesmo, né, Elô, que a gente vai
iniciar, né? A minha marcação. Isso, ok. Então ele diz assim, ele pergunta: o senhor falou de meios de comunicação. Poderia me dar uma ideia desse assunto? Porquanto é difícil compreender como esses seres invisíveis podem conversar conosco. Uma boa pergunta desse companheiro aí, que não acreditava em nada, que não tinha noção de nada, mas que estava querendo entender o processo do mundo em que nós vivemos. Então, a partir do momento que ele ouviu aqui Kardec falando que dentro do nosso mundo nós temos essa possibilidade, essa interação com o mundo invisível, né, com aqueles companheiros, amigos nossos, espíritos que já estiveram aqui encarnados e desencarnaram, mas continuam sendo os próprios espíritos, né? Continuam vivos, não se transformaram, não mudaram de nada. Então, essa interação, ela pode existir. Então, ele pergunta, né, como é que isso acontece, porque ele não tem ainda noção, não sabe como é que esse processo pode se realizar. E aí, Kardec, então, com esse amigo, ele está tendo a maior paciência, porque ele não está a fim de criticar, ele quer realmente entender o processo, responde para o amigo: com muito prazer, entretanto, vou fazê-lo resumidamente, porque isso exigiria um longo desenvolvimento que o senhor pode encontrar particularmente no livro dos médiuns. Então a gente também para aqui e dá um esclarecimentozinho aí aos companheiros que aqui estão presentes. Esse livro, o que é o Espiritismo, é apenas uma introdução para a doutrina espírita. Então aqui Kardec ele coloca as noções básicas, noções assim que a gente tem que ter para dar continuidade lá no livro dos Espíritos e entender melhor as explicações que existem lá e no livro dos médiuns e na Gênese e em toda a codificação. Então ele aqui está respondendo, não está deixando o menino aqui, o rapaz, né, o cético, sem a resposta, mas a gente tem que entender que está sendo uma coisa assim bem sintetizada, bem resumida, tá? Então ele está esclarecendo aqui, vai ser assim, o básico mesmo que ele está colocando aqui, que dá para a gente ter assim uma noção bem legal e entender bem. Então ele diz, né? Porém, o pouco que eu lhe falar agora será o suficiente para ajudá-lo a compreender o mecanismo e servirá principalmente para fazê-lo entender melhor alguma das experiências às quais poderá assistir, aguardando a sua iniciação completa. Então está bem claro aqui Kardec explicando para ele que não vai ser assim uma aula detalhada, mas ele vai dar uma explicação aqui que vai satisfazer a curiosidade dele, ele vai entender o processo e vai ter assim condições de dar continuidade ao estudo. Então ele diz: a existência desse invólucro semimaterial ou perispírito já é uma chave que explica muitas coisas e mostra a possibilidade de certos fenômenos. Então, uma fala importantíssima aqui de Kardec a respeito do perispírito. Por quê? É por conta desse elemento, desse invólucro semimaterial que está envolvendo o espírito e que faz a ligação com o corpo material, que todo o processo, todos os fenômenos acontecem. Então nós vamos encontrar explicações no perispírito de certos fenômenos, a maioria deles, que acontecem com as pessoas, os encarnados, e até os desencarnados também. Então, nós, quando estudamos lá o perispírito, nós vamos encontrar, nesse estudo, as propriedades que o perispírito tem.
E olha, gente, são muitas as propriedades desse elemento. Por isso que é importante o conhecimento desse invólucro, nós entendermos a estrutura dele, do que ele é formado, como é que ele age, ligando o espírito ao corpo material, servindo assim de intermediário para as ações do corpo que vão atender às necessidades do espírito, né? Então, sem esse perispírito, ficaria impossível essa ação, ou seja, o corpo responder e obedecer ao espírito. Então, quando a gente estudar aqui mais detalhado o perispírito, nós vamos entender, mas ninguém fica aqui impedido de procurar na própria codificação, principalmente lá no livro dos médiuns, nós temos lá detalhados o estudo do perispírito e suas propriedades, tá bom? E também na Gênesis, no capítulo 14, quando ele fala lá dos fluidos, ele também dá uma aula ali de perispírito sensacional, que aí a gente vai entender como é que os fenômenos se processam. É o que Kardec está dizendo aqui. Então ele diz, né? Quanto aos meios, eles são muito variados e dependem, seja da natureza mais ou menos depurada dos espíritos, seja das disposições particulares às pessoas que lhes servem de intermediário, ou seja, os médiuns, né? O mais comum, aquele que se pode chamar universal, consiste na intuição, ou nas ideias e nos pensamentos que eles nos sugerem. Mas esse meio é muito pouco apreciado na totalidade dos casos. Existem outros meios mais materiais. Então vamos dar uma paradinha aqui e refletir sobre isso aqui. Ele está querendo entender, o cético está querendo entender como é que esse processo da comunicação dos espíritos desencarnados com os encarnados, do mundo invisível com o mundo material. Então, o que dá a possibilidade disso acontecer, Kardec está dizendo aqui, é o perispírito. E os meios de comunicação são muitos, né? Existem aqueles até ostensivos, mas é o que ele diz aqui, o meio mais comum que a espiritualidade utiliza para se comunicar conosco é através da intuição, que é também, já foi dito pela espiritualidade, que vai ser a mediunidade do futuro, ou seja, comunicação pelo pensamento, que é assim o centro das nossas potências, das nossas possibilidades, é o nosso pensamento. Então é por isso que ele diz que é o mais comum, que os espíritos encontram nesse meio de comunicação, da intuição, mais facilidade para nos orientar. Então essa intuição, de repente ela pode vir assim, quando estamos em alguma situação e precisamos tomar decisões, quantos pensamentos, quantas ideias ficam fervilhando na nossa cabeça. É a intuição trazida pelos espíritos, né? Porém, como ele diz aqui, existem outros, mas esse meio é muito pouco apreciado na totalidade dos casos. Ou seja, quando ele diz isso aqui, é que ninguém consegue valorizar essa intuição, essa comunicação com os espíritos, né? E aqui, de uma certa maneira, uma puxadinha de orelha para nós, porque a gente recebe a intuição e não, isso aí, Lisa, mas a gente não dá atenção. Por quê? Nosso estágio ainda, né? Não conseguimos trabalhar no abstrato. Então a gente precisa do concreto. Então eu faço as minhas orações, faço lá meus pedidos, peço ajuda para a espiritualidade
e com certeza eles vão nos intuir. Mas eu não consigo perceber essa intuição ainda. Então eu ainda preciso do concreto. Então eu vou à casa espírita, eu vou lá e faço uma carta no receituário, peço orientação, ou a casa espírita que tem um contato direto com os médiuns, eu vou conversar com os médiuns, naqueles médiuns que têm aquela mediunidade ostensiva, né, e pode trazer, nos dar orientações. Então, nós não percebemos isso porque não sintonizamos. E muitas das vezes não acreditamos isso, não é? Porque a gente tem dificuldade de entender aquilo que não é visível aos nossos olhos. É falta de confiança, sim, é falta de confiança que a gente tem. A gente não acredita, muitos ainda colocam, não entendem, não acham que não tem capacidade de perceber. Não é questão nem de fé, é questão mesmo de confiança, de achar que não tem condição de perceber, de captar, né? É isso aí, o Fênix, é isso mesmo. Nós não achamos que seja orientação, né? Então a gente pensa assim, não, eu não tenho ainda condição, como eu não tenho uma mediunidade ostensiva, aí eu fico dizendo que eu sou médium de pedra, que eu sou isso, que eu sou aquilo, e esquecendo que essa capacidade, a comunicação através do pensamento, ela é normalíssima. Não precisamos ter fluido nenhum especial para poder trabalharmos e realizarmos. Não precisa. Então é o que ele está dizendo aqui. É a mais comum, porém é a que tem menos credibilidade. É a que nós não damos total importância. Muitas das vezes é aquilo que eu falei, nós fazemos nossas preces, mas não prestamos atenção nas respostas. E elas vêm. Elas vêm até nós. Geralmente pelo pensamento, né? Se nós não temos essa mediunidade ostensiva. As respostas sempre vêm, porque a gente estudando sobre prece, recebendo as mensagens aí de companheiros, a gente percebe, sabe disso, eles dizem para nós, ninguém que pede o amparo, ninguém que pede socorro fica desamparado, né? Toda a prece que é feita ali com fé, com emoção, com sinceridade mesmo, ela é respondida, ela é atendida. Agora, a gente tem que ter discernimento para entender que a resposta vem de acordo com a nossa necessidade, né? E não da maneira que a gente quer. Porque muitas das vezes também a gente faz um pedido, faz as nossas rogativas e fica já esperando a resposta pronta. Até mesmo quando fazemos um receituário, né? Como lá no caso aqui da nossa casa espírita que nós temos, a gente escreve lá para a espiritualidade, faz um questionamento, mas a gente já fica querendo que eles respondam aquela que a gente quer ouvir. E aí quando não vem a resposta que a gente gostaria de ouvir, a gente ainda abre a boca e diz assim, acho que eles não entenderam o que eu escrevi. Aí escreve de novo. Como tem casos assim, né? Por quê? Porque a gente não tem a humildade de entender que a espiritualidade superior, sabe melhor o que nós precisamos do que nós. Porque a visão deles é ampla, é maior, percebe as nossas dificuldades, percebe as nossas capacidades e a nossa condição de receber ou não aquilo que a gente está desejando, né? Então a gente tem que ter esse discernimento. As respostas vêm, é que a gente não para ouvir, né? Então você faz uma prece a Deus, mas não espera a resposta de Deus, não presta atenção na resposta, e elas vêm. Aí Kardec continua aqui explicando ao nosso amigo. Alguns espíritos se comunicam por batidas, respondendo por sim ou por não, ou designando as letras que devem formar as palavras. Isso aqui ele está dizendo porque foi a experiência que ele passou lá com as mesas girantes.
no primeiro momento que ele fez lá o aprendizado, que ele começou a observar e foi mesmo estudar e pesquisar o processo, esse era o processo da comunicação. Por quê? Era necessário que fosse dessa maneira, assim, bem ostensiva, né? Podemos dizer, bem espalhafatosa, justamente para chamar a atenção. Se fosse uma coisinha assim muito light, ninguém daria ouvidos, ninguém daria dado atenção. Mas da maneira que foi, né? Através de mesas, através de objetos pesados e dando respostas lá inteligentes, foi chamado a atenção para que Kardec, todo aquele grupo, né, que trabalhava com ele, que pesquisava também, fosse tocado e aí a doutrina pudesse aparecer. Então ele diz aqui que as batidas podem se obter pelo movimento de oscilação de um objeto. Uma mesa, por exemplo, que bate com o pé. Muitas vezes as batidas se fazem ouvir na própria substância dos corpos, quer dizer, dentro do próprio objeto, no elemento mesmo, sem que estes se movimentem. Esse método primitivo é demorado e dificilmente se presta ao desenvolvimento de uma ideia de certa extensão. Lógico, né? Vocês imaginem uma mensagem sendo transmitida através desse processo de pancadas, utilizando aquela simbologia de que determinado número de pancada para cada letra. Então, por exemplo, letra A, uma pancada, letra B, 2 pancadas, letra C, 3 pancadas. Então, vocês imaginem o tempo que se levaria para codificar uma mensagem com, vamos dizer aí, 5 linhas. Acho que deve levar o dia inteiro, né? Então, olha só o trabalho que Kardec teve no início da codificação da doutrina, com seus estudos, para poder trazer todas essas explicações para nós aqui hoje em dia, que temos tudo isso mastigadinho e muito bem orientado, né? Então, imagine uma mensagem um pouco longa, umas 5 linhas, sendo escrita, sendo passada através de pancadas de acordo com a letra. Demorado, né? E aí ele diz que esse método, por ser complicado e difícil, demorado, ele foi substituído pela escrita, que se obtém de diferentes maneiras. Então, no primeiro momento, veio dessa maneira, através dos objetos, para que se tornasse conhecida. E aí, a gente sabe que os próprios espíritos, eles mesmos orientaram a Kardec dizendo, olha, não precisa mais utilizar a mesa, não há necessidade de ser através de símbolos, de código. Basta, no objeto nenhum, basta um lápis e um papel. E aí, então, é o que surgiu, que nós chamamos hoje em dia de psicografia, né? Aí, ele diz assim, utilizou-se inicialmente, e algumas vezes ainda se utiliza, um objeto móvel, como uma pequena prancheta, uma cesta, uma caixa, a qual se adapta um lápis com a ponta pousada sobre o papel. Então, foi as várias etapas, né, que o processo foi passando para ser entendido. Se os espíritos viessem direto na psicografia, talvez não tivesse tido o entendimento, a credibilidade. Então, conforme as experiências foram acontecendo de maneiras diferentes e o processo evoluindo até chegar a um lápis somente, e isso deu credibilidade para aqueles que estavam ali acompanhando todo aquele processo. Então ele diz que a natureza e a substância do objeto são indiferentes. Não importa se é prancheta, se é cesta, se é mesa pesada, se é mesa leve, isso aí não vai interferir em nada. O médium coloca as mãos sobre o objeto, ao qual transmite a influência que recebe do espírito, e o lápis traça os caracteres. Então, diante desse processo, chegou-se à conclusão que não precisava de objeto nenhum.
Se o processo era feito pela mão do médium, né? Ali o espírito utilizando a mão do médium e um lápis, era só o quê? Botar o lápis na mão do médium, né? E é o que a gente faz hoje em dia. E aí, mais ele vem explicando detalhadamente aqui para o rapaz. Então ele diz, esse objeto, propriamente falando, não é mais que um apêndice da mão, uma espécie de porta-lápis. Posteriormente, reconheceu-se a inutilidade desse intermediário, que é apenas uma complicação dos meios de obter a escrita e cujo único mérito era o de constatar de uma maneira mais tangível a independência do médium. Este último pode escrever segurando ele mesmo o lápis. Então, o fato dele estar segurando o lápis, por conta desse processo anterior, não vai interferir na credibilidade da mensagem, do que está sendo passado, né? Então, ele continua. Os espíritos ainda podem se manifestar transmitindo seus pensamentos por sons articulados que ressoam, seja no ar, seja nos ouvidos, pela voz do médium, pela vista, por desenhos, pela música e por outros meios que um estudo completo faz conhecer. A gente tem esse estudo detalhado lá no livro dos médiuns, né? Então, essa comunicação, ela não é feita apenas pelo lápis, ela pode ser feita de várias maneiras, né? Objetos, barulho no ar, os espíritos produzem o barulho, produzem o som quando é necessário fazer isso. Pode ser através da própria voz do médium, o espírito falando através do médium, ou seja, ele utiliza o aparelho fonador, o aparelho que é responsável pela fala. Então, o médium, o espírito utiliza ali aquele aparelho, as cordas vocais, e fala pelo médium. Pela vista, através da visão daqueles que podem ver. Por desenhos, né? Isso aí é conhecidíssimo também, por música. Quantos aí recebem mensagens, letras de músicas? E qualquer outro meio que o estudo apresenta para nós e que a gente sabe, né? Através de obras de artes. Hoje a gente tem muito aí através da pintura, muitos pintores antigos trazendo, né, tentando trazer para nós a prova da continuidade da vida através da pintura. Temos também aí obras de arte, escultura, feita por médiums, que se ele não tiver com o espírito junto a ele ali, ele não sabe nem pegar num pedaço de barro para fazer uma obra de arte. Mas com a orientação do espírito, o espírito ali utilizando os dons que o médium tem para produzir esses efeitos, eles fazem lá pinturas lindas, obras de arte lindas. Então, Kardec diz aqui que os médiums têm, para esses diferentes meios de comunicação, aptidões especiais, que são inerentes à sua organização. Então, cada médium vai ter ali elementos na sua formação orgânica que vai permitir que os espíritos utilizem essas possibilidades para transmitir suas mensagens. Então, de acordo lá com o tipo de mensagem que vem, nós vamos, como é feita a comunicação, nós vamos ter os tipos de médiums. Então, de acordo com as aptidões especiais que eles possuem, Kardec colocou assim como: temos assim médiuns de efeitos físicos, isto é, aqueles que são aptos a produzir os fenômenos materiais. Então, são aqueles médiuns que têm o fluido específico que os espíritos utilizam para produzir fenômenos com objetos. Então, objetos que se movem, pancadas,
porta que se abre, aparelho eletrodoméstico que liga sozinho, que desliga. Então a gente sabe que é a manipulação dos fluidos animalizados do médium, que é específico para isso, quer dizer, nem todos têm, alguns têm, e o espírito então utiliza. Hoje em dia, a gente sabe que a maioria dos médiuns de efeitos físicos, eles estão trabalhando na cura. Então os espíritos utilizam essa aptidão desses médiuns para trabalharem nas casas espíritas lá, no trabalho de cura, que nada mais é do que efeito físico. Por quê? Porque a troca, né, um conceito assim bem resumido, o que é o trabalho na cura? É a troca que os espíritos fazem das moléculas que estão lá com defeito no paciente, né, na pessoa que está lá recebendo o passe de cura, por moléculas sãs. E essas moléculas, o que são, se não matéria? Então, é trabalho de matéria, que não tem aí nada de milagre, nada de extraordinário, nada de sobrenatural. Uma coisa normal que a ciência explica. Troca ali, movimentação de matéria. Então, é muito difícil hoje em dia os espíritos, os médiuns de efeito físico, ficarem aí movimentando objetos. A não ser quando há necessidade para se chamar a atenção de alguma coisa, né? Como foi na época de Kardec, as mesas girantes lá nos salões, nas festas, foram utilizadas para que voltasse a atenção para aquele processo ali que eles estavam utilizando e viesse a codificação, viesse a doutrina, né? Outra coisa que ele diz aqui, aqueles que são aptos a produzir fenômenos materiais, como as batidas, os médiuns de efeito físico, né? E movimentos de corpo. Os médiuns auditivos, falantes, né? São aqueles que ouvem as vozes dos espíritos, né? Os videntes são aqueles que têm a capacidade de ver, não com esses olhos materiais, mas sim com os olhos espirituais. Os desenhistas, a gente conhece muito médium, né, que tem capacidade de fazer desenho, músicos e médiuns escreventes. Esta última faculdade, né, de médium escrevente, ele diz aqui, é a mais comum. A que melhor se desenvolve pelo exercício. É a mais, vamos dizer assim, fácil, né, de ser utilizada. Por isso que ela é a mais comum. É também a mais preciosa, que é a psicografia, porque é a que permite as comunicações mais frequentes e as mais rápidas. Uma psicografia é mais rápida do que uma psicofonia, por exemplo, né? Por incrível que pareça. Por quê? Porque na psicofonia, que é o médium transmitindo o que o espírito está falando, o médium ouve e tem ainda que codificar o que o espírito está falando. Porque o espírito não fala assim tranquilo, calminho, igual a gente fala, não. Ele fala pelo pensamento. E o pensamento, ele é rápido, ligeiro. Então, ele ainda o médium tem que ouvir o que o espírito está falando e codificar e transmitir. Ao passo que na psicografia, não. Ele vai escrevendo. É o espírito que está escrevendo, né? O médium escrevente, ele coloca para nós aqui, apresenta numerosas variedades, das quais duas muito distintas. Olha só, detalhes a respeito desse tipo de médium, nós vamos encontrar lá no Livro dos Médiuns, que também é estudado aqui nessa sala toda segunda-feira, na reunião pública que nós temos aqui, às 19h30. Sala Espiritismo Net Brasil. Nós estudamos aqui, através das reuniões públicas transmitidas diretamente do Centro Espírita Leon Denis, nós estudamos o Livro dos Médiuns. Então, a gente não vai entrar aqui e buscar lá detalhes, porque aqui Kardec está dando uma base, uma introdução. De repente, a gente até pode, terminando o estudo desse livro, propor, né, à equipe Espiritismo.net de estudarmos aqui o Livro dos Médiuns, ou mesmo a Gênese,
onde nós vamos encontrar a explicação detalhada. Mas aqui mesmo, nesse livro, Kardec dá assim, mesmo sendo uma coisa bem leve, bem sutil, está bem explicadinho e fácil da gente entender. Então ele diz que o médium escrevente apresenta numerosas variedades, das quais duas muito distintas. Para compreendê-las, é preciso entender a maneira pela qual se produz o fenômeno. E aí ele diz: o espírito algumas vezes age diretamente sobre a mão do médium, a qual ele dá um impulso completamente independente da vontade do médium. Então o espírito utiliza a mão do médium, sem que o médium tenha vontade ou não. Ele pega a mão e utiliza. E sem que ele tenha consciência do que está escrevendo. Ele não sabe o que está escrevendo. É o médium escrevente mecânico. Então é o que a gente chama de médium mecânico. O espírito utiliza só a mão. Pega a mão lá. O médium tem essa aptidão, ou seja, ele possui o fluido, né, com ele, que é necessário para esse fenômeno, e o espírito utiliza através da mão. Então ele vai lá e escreve mecanicamente, ou seja, sem perceber, sem saber o que ele está escrevendo. De outras vezes, ele age sobre o cérebro, é através do pensamento. Seu pensamento atravessa o do médium, que então, ainda que escrevendo de forma involuntária, tem uma consciência mais ou menos clara do que obtém. Então esse é o médium intuitivo. Ou seja, o espírito transmite a mensagem através do pensamento para o pensamento do médium e ele escreve. Nesse caso, como ele fala aqui, ele tem uma ideia mais ou menos do que ele está escrevendo. Então ele é chamado de médium intuitivo, ou seja, médium psicógrafo intuitivo, porque escreve através do pensamento. E o outro que escreve, o espírito utilizando só a mão, médium mecânico. Gente, vocês estão me ouvindo? Está claro isso aí? Está todo mundo tão caladinho, tem hora que eu penso que cair. Esse pau-tal que de vez em quando fecha aqui, a gente não percebe e fica falando sozinho. Domingo aconteceu isso. Ah, legal. Então aí ele continua. Seu papel, esse médium, né, intuitivo, seu papel é exatamente o de um intérprete que transmite um pensamento que não é o seu. E que, entretanto, ele deve compreender. Então, é como se fosse assim. Vocês já viram quando vem uma pessoa aqui no Brasil que fala uma língua, um alemão, por exemplo, vem em determinado lugar, ele não sabe falar o português, o que acontece? Há que ter ali alguém para traduzir o alemão, saiba alemão, para traduzir e falar para nós em português o que ele está traduzindo. É mais ou menos isso. Então, esse médium tem essa possibilidade, por exemplo, lá o intérprete conhece o alemão, o médium, no nosso caso aqui, o médium, ele tem esse fluido que vai dar condição dele captar, ele perceber o pensamento do espírito. E o espírito vai transmitir a ele e ele vai simplesmente passar o que o espírito está dizendo. Ele não está colocando o pensamento dele, ele não está colocando a ideia dele, ele não está colocando o que ele pensa. É do médium. Então é o que ele diz aqui. Pensamento que não é seu e que, entretanto, ele deve compreender. Ou seja, ele vai estar entendendo o que o espírito está querendo dizer. Ainda que neste caso, diz Kardec, o pensamento do espírito e o do médium algumas vezes se confundam, a experiência ensina a distingui-los facilmente. Então, o médium que tem essa capacidade, que tem essa aptidão de receber
a mensagem do espírito através do pensamento e escrever e psicografar, ele tem que ter, por isso a importância do estudo, né? Pelo menos na nossa casa, médium para fazer esse tipo de trabalho não pode ser assim, chegou e vai fazendo, não. Nós estudamos muito todo esse processo do perispírito, todo esse processo da mediunidade, como é que ela acontece, todo esse processo aqui do escrever, você tem que ter como é que isso acontece, justamente para você saber diferenciar, né, quando é uma ideia de um espírito e não misturar a sua ideia ali junto com a do espírito. É claro que pode acontecer, né? Mas aí é aquilo que a gente fala, médium tem que estar sempre vigilante, né, nos seus trabalhos, nas suas tarefas, tem que estar sempre estudando, se atualizando ali, para ver, não se deixar, para não se deixar ser envolvido e enrolado por espíritos zombeteiros e brincalhões, né? Ele diz assim, por esses dois tipos de médiums, ou seja, o mecânico e o intuitivo, obtém-se comunicações igualmente boas. A preferência por aqueles que são mecânicos existe principalmente nas pessoas que ainda não estão convencidas. Então, aquelas pessoas que ainda são meia incrédulas, elas preferem a comunicação lá do médium mecânico, que só utiliza a mão. Que ali ele tem a certeza de que o médium não interferiu na comunicação, né? Não obstante, diz Kardec, a qualidade essencial de um médium está muito mais na natureza dos espíritos que o assistem e nas comunicações que ele recebe do que nos meios de execução. Isso aqui é muito importante, é um conselho assim importante que Kardec dá, né, passa aqui para nós, para quem quer saber se é médium e se é médium mesmo. Então, olha só, não importa o meio utilizado, o que importa é o tipo de comunicação que é dada. Não sei se deu para vocês entenderem aqui. Porque de acordo com a comunicação que vem, é que nós vamos perceber e conhecer a natureza dos espíritos que estão ali junto àquele médium. Isso, a qualidade da comunicação. E aí, por sua vez, para que o médium tenha espíritos bons, espíritos do bem junto a ele, fazendo esse trabalho, ele tem que estar sintonizado também com essa espiritualidade boa, né? Ou seja, os seus atos, as suas atitudes, os seus pensamentos, e aquela vigilância total no dia a dia. Para que, isso não é só para médium, né? Isso até para nós também, mesmo que não sejamos médios ostensivos. A gente tem que estar com o nosso pensamento, vigiando sempre o nosso pensamento, para que a gente possa ter sempre junto a nós espíritos bons, né? Espíritos que vão nos intuir, que vão nos dar mensagens, que vão trazer inspirações boas, de coisas boas. Então isso aqui é importante, ó, quando ele diz a qualidade essencial de um médium não está lá no meio que ele utiliza, não é o fato dele ser vidente, escrevente, audiente, né, intuitivo, não é esse, o tipo do médium não é que dá qualidade a ele. O que dá qualidade a ele é a natureza dos espíritos que o assistem, que dão a comunicação através dele. E essas comunicações, elas vão ser boas, ou seja, trazidas por espíritos bons, se esse médium estiver ali vigilante no seu trabalho, né? Trabalhando com amor, trabalhando com carinho. E isso não é só para médium, não. Isso é para todos nós, né? Qualquer trabalho que a gente vá fazer, na casa espírita, fora da casa espírita, no nosso dia a dia, a gente tem que seguir o conselho de Jesus, colocar amor nos nossos atos e nas nossas atitudes. É complicado, é difícil, a gente sabe que é difícil, mas a gente tem que se esforçar para agir dessa maneira. A gente tem que trabalhar isso.
colocar amor em tudo que a gente faça, no nosso dia a dia, né? Na hora que a gente vai lá cuidar da alimentação, da nossa casa, nós mulheres, né? Do nosso lar, os maridos que vão para o trabalho buscar lá o meio de sobrevivência, trabalhar com amor, colocar amor nos nossos atos. Isso vai ajudar a todos nós. Com certeza, aquele que transmite, que trabalha, que faz com amor, vai ser o primeiro beneficiado, né? Aí, o nosso amigo faz mais uma perguntinha aqui para Kardec. O procedimento parece-me dos mais simples. Seria possível eu mesmo experimentá-lo? Quer dizer, ele achou que é fácil, né? Esse processo aí de comunicação. Então, ele quer saber se ele pode experimentar. E aí Kardec diz que perfeitamente. E digo mais, se o senhor for dotado da faculdade mediúnica, esse seria o melhor meio de convencê-lo. Então ele pode sim também se comunicar. Aliás, todos nós podemos, né, nos comunicarmos com o mundo espiritual. Se não for diretamente através de uma mediunidade ostensiva, a gente pode através dos nossos pensamentos, através das preces, através do momento em que dormimos. Basta que nos preparemos quando formos dormir. Quando estamos dormindo, o corpo está dormindo, descansando, mas o espírito não fica ali no corpo, ele sai. É o momento que ele consegue a liberdade dele e ele vai ter o contato nesse mundo espiritual. Agora, para que ele vá buscar lugares positivos, lugares bons, que ele vá aprender coisas boas, é preciso que a gente se prepare para esse momento que vamos dormir, né? Então é o que ele está dizendo aqui. Porque esse meio, se ele fosse médium, né, tivesse a faculdade mediúnica, seria mais fácil dele se convencer. Porque o Senhor não poderá desconfiar da sua boa-fé. Quer dizer, o médium não pode desconfiar dele mesmo. Se o problema está acontecendo ali, se ele está fazendo a comunicação, ele não vai poder não acreditar, né? Somente o conselho, diz ele, firmemente, a não tentar nenhum ensaio antes de haver estudado o assunto com cuidado. Esse aqui é outra coisa importante que nós precisamos ter. Não vamos trabalhar mediunicamente sem termos o conhecimento do processo, né? Muitas criaturas chegam à casa espírita lá com a sua mediunidade à flor da pele e já querem entrar nas tarefas. Isso não é aconselhável. Isso não é bom, porque você não sabe como vai agir diante das situações que vão acontecer. Então é o que Kardec está aconselhando aqui. Esse conselho serve para todos nós. Não entrar em nenhum trabalho mediúnico sem antes participar lá do estudo, participar do processo, entender como é feito aqui. A nossa casa aqui, o Centro Espírita Leon Denis, no mínimo 1 ano de estudo para poder participar de reuniões mediúnicas. Quem trabalha na cura, faz lá. Primeiro tem que fazer, até para dar o passe no salão, nós temos 1 ano de estudo, que é o curso de orientação mediúnica. Então você vai aprender o que é o passe, o que acontece durante o passe. É 1 ano e meio porque tem o período de estágio, né, Lu? Você vai aprender o processo do passe, como é, e tudo que aconteceu até chegar a essa prática de passes. Então, você tem que saber isso. Porque você vai ali, dar um passe numa criatura, você tem que saber o que você está fazendo. É como o médico. Para ele exercer a medicina, ele tem que ir lá estudar e aprender. O professor, para ir entrar numa sala de aula e dar aula, ensinar, ele tem que aprender o método, a didática, né? A metodologia que vai usar. A mesma coisa dentro de uma casa espírita, você para dar um passe. Você precisa saber para poder... Isso aí, Lu, para saber usar. Você vai designado, tem a mediunidade lá de trabalhar como médium de cura, você tem como trabalhar na desobsessão, e aí, de acordo com a sua aptidão, você é destinado para as tarefas da casa, né? Na nossa casa, você para trabalhar na cura, além de... Elô está fazendo lá o curso, ela pode confirmar aí.
Além desse curso de passe de 1 ano e meio, ela está fazendo agora mais 1 ano de magnetismo, para trabalhar dentro das câmaras das salas de cura. Né? Então está lá aprendendo sobre magnetismo, para saber como agir, porque dentro da sala de cura, claro, os espíritos é que vão trabalhar, mas os espíritos precisam de pessoas ali com conhecimento para que eles possam agir. Senão, entro eu lá, que não sou médium de cura, que não conheço nada de magnetismo, em vez de eu ajudar o trabalho, eu vou atrapalhar. Então é preciso ter esse conhecimento, não é psicose, não é exagero, não é nada, é disciplina. Respeito com a doutrina, respeito com os espíritos que estão ali, que vão trabalhar através da nossa matéria. A gente precisa ter essa conscientização, de ter o estudo, de ter o conhecimento para participar dos trabalhos. Está aqui, né? Tem que ter o aprendizado. Ninguém pode fazer nada se não tiver o aprendizado antes. Você não vai para uma cozinha cozinhar se você não aprendeu a cozinhar antes. Se você for, vai sair besteira. O arroz vai sair papa, o feijão vai sair duro, vai ficar tudo ruim. Então, tudo nessa vida a gente tem que ter o aprendizado antes, né? E aí ele continua, né? As comunicações de além-túmulo são cercadas de mais dificuldades do que se pensa. Elas não estão livres de inconvenientes, nem mesmo de perigo para os que não possuem a experiência necessária. Olha aí. São situações que acontecem. Você está lá dando um passe numa criatura, mesmo lá no salão, né? Na reunião. Você está dando um passe. Aí a criatura tem uma mediunidade ostensiva e incorpora também. E aí, o que você vai fazer? Como é que você vai agir se você não tem o conhecimento? Se você não se preparou para esse tipo de situação? Vai sair correndo. Tá? Porque o espírito vai incorporar, vai falar e você não vai saber fazer nada. Quando isso acontece, no nosso caso, que temos o conhecimento, a gente sabe o que tem que fazer. Conversa ali com o espírito, explica, fala, entende? Então, são situações assim, N situações que podem acontecer nesse momento, porque as pessoas estão ali, tem pessoas que vão receber o tratamento, que têm a mediunidade também, e não sabem trabalhar com ela. Então, nós, médiums, temos que nos prepararmos para isso, para todas essas situações. A nossa casa tem essa disciplina. Eu acho assim sensacional, sabe? Maravilhoso, porque tudo que você vai fazer, você tem um curso antes, tem que ter um treinamento antes, tem que fazer um estudo antes. E isso é muito importante, porque isso se chama disciplina. Aí Kardec continua. Neste caso, aconteceria o mesmo que a uma pessoa que quisesse fazer manipulações químicas sem saber de química. Olha o exemplo que ele dá. Vocês já pensaram? Não precisa nem ir muito longe. Se eu resolver entrar num laboratório de química para fazer experiências químicas, eu vou explodir o laboratório. Eu não conheço nada de química. Eu não conheço nada de tabela periódica. Vai ser um desastre. Verdade, né, Lu? Elô? Eu não conheço nada disso. Né? Não sei lá. Mistura química, a única que eu sei é H2O, que é a nossa água. E H2O2, que é água oxigenada. Passou disso, eu não sei mais nada. Então, se eu entrar no laboratório químico, ele vai explodir. É o que ele está falando aqui. Né? Não nos metermos nunca a fazermos coisas que não estejamos preparados. Isso é uma coisa, assim, um ensinamento muito importante. Não só dentro da casa espírita, como no nosso dia a dia, na nossa vida. Cada um tem lá o aprendizado para a tarefa que tem que realizar. Então, a gente não tem que estar querendo fazer tudo sem ter o conhecimento. Então, o que ele diz aqui, ó, quem vai lá para um laboratório fazer manipulações químicas sem saber química, certamente correria o risco de queimar os dedos, né? Eu acho que explodiu o laboratório. Bom, meus amigos, a gente está ali já com 22 e 27. A próxima pergunta ela é longa. Então, a gente vai parar nessa aqui para não pegar assim e não ficar no meio. Então, na próxima semana, o companheiro que vier fazer o estudo,
Aí ele vai pegar a perguntinha direto e não sem interrupção. Então a gente para por aqui, né? Se alguém tiver alguma colocação a fazer, alguma pergunta aí, se quiser, pode perguntar. Se a gente não souber, tem pessoas aí na sala que podem ajudar a responder. Alguma dúvida que tenha ficado. Boa noite aí o pessoal que está chegando, Ribeiro. Seja bem-vindo. Ninguém tem nada para falar? Ou não estão me ouvindo? Ou foi muito bom ou não entenderam nada? Bom, então a gente vai encerrar, né, convidando alguém aí que queira fazer a prece final. Que bom, então, quem não tiver alguma dúvida, é só pegar o livro, né? Pega o livro lá, dá uma nova lida, dá uma nova estudada, e semana que vem a gente está aqui, perguntas podem fazer. O estudo aqui nosso é interativo. Se a gente não souber no momento para responder, a gente pede para esperar e vamos buscar a resposta. E sempre vamos trazer resposta. Em última hipótese, a gente tem o nosso trabalho lá de perguntas e respostas que o Espiritismo.net tem. Se vocês entrarem lá no nosso portal, www.espiritismo.net, vocês vão ver lá que tem uma seção de perguntas e respostas, onde vocês podem ir lá buscar também respostas para os seus questionamentos. É uma equipe que trabalha para auxiliar a todos nós. É isso aí, Livro dos Médiuns, no capítulo 10, vem detalhando tudo isso, né? Tudo sobre esse assunto aí. Bom, quem vai fazer a nossa prece? Elô, Lisa, Francis, levantem as suas mãozinhas, porque eu já fiz a abertura. Estou falando aqui há 1 hora, está na hora de eu descansar minha gargantinha. Alô, alô, crianças. Olha, vocês estão parecendo aluno na sala de aula, né? A professora pede para ler, ninguém quer ler. Ribeiro vai fazer? Ai, que bom. Então, deixa eu liberar aqui para o nosso amigo ou amiga, né? Não sei, fazer a nossa prece. Alô, boa noite a todos. Eu entrei nessa sala hoje e já aproveito para abraçar carinhosamente cada um de vocês e pedir a Jesus, nosso Mestre Maior, que nos inspire, que eu possa outras vezes compartilhar com vocês mais cedo. Eu entrei bem no final. Gostei já do papo logo assim que entrei. O meu nome é Márcia e nós vamos então à nossa prece. Mestre querido, nós te agradecemos pela oportunidade que todos tivemos de compartilhar em vibrações, cada um onde estamos, nos nossos lares, em frente aos nossos computadores, meditando sobre o que é o Espiritismo e assim enriquecendo-nos cada vez mais para que nós possamos ser um elo de ligação nesta vida que viemos ter, nesta presente reencarnação, como referência uns dos outros. Que nós possamos sempre ter esta oportunidade e agradecemos a você, Beth, eu vi que o seu nome é Beth, por proporcionar a todos nós esta oportunidade. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus, muita paz a todos.